cinéfilos. Hoje, vamos falar sobre um dos filmes de artes marciais mais influentes já produzidos. Operação Dragão, Enter the Dragon. Também conhecido pelo título completo Enter the Dragon, The Deadly Three. Lançado em 1973, este lendário filme de ação e artes marciais foi dirigido por Robert Clouse e escrito por Michael Allen. O filme é estrelado pelo icônico artista marcial e ator Bruce Lee, ao lado de John Saxon, Anna Capri, Bobby Wall, Shiki En e Jim Kelly. Operação Dragão ocupa um lugar especial na história do cinema por ter sido o último filme concluído com a participação de Bruce Lee antes de sua trágica morte, em 20 de julho de 1973, aos 32 anos. Uma coprodução entre os Estados Unidos e Hong Kong, o filme estreou primeiramente em Hong Kong em 26 de julho de 1973, apenas 6 dias após o falecimento de Lee, e posteriormente em Los Angeles, em 19 de agosto de 1973. Mais do que apenas um filme de ação, Operação Dragão tornou-se um fenômeno cultural, ajudando a apresentar o cinema de artes marciais ao grande público ocidental e consolidando o legado de Bruce Lee como um dos maiores artistas marciais e astros do cinema de todos os tempos. Operação Dragão provou ser um sucesso extraordinário, tornando-se um fenômeno de bilheteria mundial. Produzido com um orçamento modesto de apenas $850 mil, o filme arrecadou mais de $400 milhões em todo o mundo, o que equivaleria a cerca de $2 bilhões em valores ajustados pela inflação. Esse feito notável tornou-o o filme de artes marciais de maior bilheteria da história e o estabeleceu firmemente como um dos maiores filmes do gênero já criados. O impacto do filme foi muito além do seu sucesso financeiro. Ao longo das décadas, Operação Dragão conquistou ampla aclamação da crítica e é frequentemente citado como um dos filmes de ação mais influentes da história do cinema. Em 2004, sua importância cultural foi oficialmente reconhecida quando o filme foi selecionado para preservação no National Film Registry, Registro Nacional de Filmes, da Biblioteca do Congresso dos EUA, sendo considerado cultural, histórica e esteticamente significativo. Uma das razões para a influência duradoura do filme é a sua combinação única de gêneros. Operação Dragão, Enter the Dragon, foi um dos primeiros filmes a combinar, com sucesso, a ação intensa das artes marciais com elementos de suspense e de espionagem e o gênero Blaxploitation, que ganhava força no início da década de 1970. Seu sucesso inspirou inúmeros cineastas a criar produções semelhantes, gerando uma onda de filmes de ação que misturavam combates de artes marciais com temas de crime urbano e espionagem. Além de suas cenas de luta empolgantes e de seu valor como entretenimento, o filme também despertou grande interesse acadêmico. Especialistas analisaram seus temas mais profundos, especialmente a abordagem de questões como identidade, poder e mudanças culturais nas sociedades asiáticas do pós-guerra. Essas discussões ajudaram a consolidar a Operação Dragão não apenas como um marco do cinema de ação, mas também como uma obra de relevância cultural que refletia as transformações sociais e políticas ocorridas na Ásia ao longo do século XX. Operação Dragão é amplamente considerado um dos filmes de ação mais influentes de todos os tempos. Seu sucesso fenomenal não apenas transformou o cinema de artes marciais, mas também despertou um fascínio mundial pela cultura dessas modalidades. Para muitos espectadores ao redor do mundo, o filme representou o primeiro grande contato com as habilidades, a filosofia e o carisma de Bruce Lee nas telas, contribuindo para transformá-lo em um ícone global, cuja influência permanece viva décadas mais tarde. A combinação inovadora do filme, unindo a ação de artes marciais, espionagem internacional e personagens grandiosos, criou uma fórmula que inúmeros cineastas viriam a emular posteriormente. Seu impacto pode ser observado em diversos filmes de ação, séries de televisão e franquias de entretenimento que surgiram em seu rastro. Além do cinema e da televisão, Operação Dragão, Enter the Dragon, deixou uma marca duradoura na cultura popular como um todo. O filme inspirou gerações de criadores de jogos de ação, histórias em quadrinhos, mangás e animes. Muitos deles incorporaram elementos de sua trama, centrada em um torneio,
de suas sequências de luta memoráveis e de seus protagonistas, guerreiros disciplinados. Temas e conceitos introduzidos ou popularizados pelo filme apareceram em inúmeras obras de diferentes mídias, influenciando desde torneios de artes marciais em videogames até personagens heróicos em quadrinhos e séries de animação. Mais de 50 anos após seu lançamento, Operação Dragão permanece um marco no cinema de ação, um filme cujo legado vai muito além do gênero de artes marciais. Sua influência ainda é visível no cinema de ação moderno, nos jogos e nas animações, consolidando-o como um dos filmes de ação mais importantes e duradouros já produzidos. A história começa com Bruce Lee interpretando Lee, um artista marcial altamente habilidoso e um instrutor respeitado, treinado nas tradições do Templo Shaolin. Graças às suas habilidades excepcionais e ao seu forte senso de honra, Lee chama a atenção de Braithwaite, um oficial da inteligência britânica. Braithwaite aborda Lee com uma missão secreta. A inteligência britânica vem monitorando um homem misterioso e poderoso chamado Han, suspeito de comandar um vasto império criminoso. Han já foi aluno do Templo Shaolin, mas abandonou seus princípios e escolheu um caminho de ganância, corrupção e violência. Para reunir provas contra Han, Braithwaite pede a Lee que atue infiltrado no torneio privado de artes marciais de Han, realizado em uma ilha remota sob o controle do vilão. O torneio atrai lutadores de todo o mundo, servindo como o disfarce perfeito para a investigação de Lee. Para Lee, no entanto, a missão é mais do que apenas um trabalho para a inteligência britânica. As ações passadas de Han criaram uma conexão pessoal com Lee, dando-lhe um motivo adicional para descobrir a verdade e levar o mentor do crime à justiça. Ao aceitar a tarefa, Lee viaja para a ilha de Han, sem saber que está prestes a se envolver em uma batalha perigosa que colocará à prova tanto suas habilidades nas artes marciais quanto sua coragem. Braithwaite explica que investigar Han é extremamente difícil, pois sua ilha particular situa-se em uma zona cinzenta jurídica e está sujeita apenas parcialmente à jurisdição britânica. Consequentemente, as autoridades não podem iniciar uma investigação formal, apesar de suspeitarem fortemente que Han comanda uma rede criminosa de grande porte, envolvendo tráfico de drogas e prostituição. O único vínculo legítimo que Han mantém com o mundo exterior é sua prestigiada escola de artes marciais. Todos os anos, ele organiza um torneio exclusivo em sua ilha, convidando lutadores de elite de todo o mundo para competir. A inteligência britânica vê esse evento como a oportunidade perfeita para se infiltrar na operação de Han e reunir as provas necessárias para expor seus crimes. Lee concorda em assumir a missão perigosa. Além de ajudar as autoridades, ele sente uma responsabilidade pessoal de restaurar a honra do Templo Shaolin. Han já foi aluno do templo, mas sua trajetória no crime trouxe desonra à instituição e traiu os valores que lhe foram ensinados. Lee acredita que levar Han à justiça ajudará a redimir esse legado manchado. Braithwaite expõe a missão. Lee deve viajar para a ilha como participante do torneio, investigar secretamente as atividades de Han e reunir provas suficientes para comprovar seu envolvimento com o crime organizado. De posse dessas provas, as autoridades terão a justificativa necessária para realizar uma incursão na ilha e desmantelar a operação de Han. A missão é particularmente arriscada, pois Lee terá de atuar praticamente sozinho. Ele não pode portar armas ostensivamente e não haverá reforço imediato caso seja descoberto. No entanto, Braithwaite revela que a inteligência britânica já havia infiltrado uma agente na ilha, Mei Ling. Infelizmente, perderam contato com ela recentemente, o que gera receio de que ela possa ter sido capturada ou comprometida. Parte da missão de Lee é descobrir o que aconteceu com ela enquanto prossegue com sua investigação. Pouco antes de partir para a ilha de Han, Lee recebe uma informação que transforma a missão em algo profundamente pessoal. Ele descobre que O'Hara, um dos capangas e guarda-costas mais temidos de Han, foi o responsável pela morte de sua amada irmã, Su Lin. Essa revelação desperta em Lee um desejo de justiça e lhe dá um motivo adicional para enfrentar a organização de Han. O que começou como uma operação secreta
torna-se também uma busca por vingar a morte da irmã e levar os responsáveis à justiça. Ao iniciar sua jornada rumo à ilha de Han, Lee encontra outros lutadores que também aceitaram o convite para competir no prestigioso torneio. Cada um deles chega com seus próprios conflitos e motivações pessoais, conferindo à história uma profundidade que vai além da competição de artes marciais em si. Um dos competidores é Roper, um playboy americano carismático e habilidoso artista marcial. Apesar de sua confiança e charme, Roper enfrenta sérios problemas financeiros. Ele acumulou grandes dívidas de jogo e está sendo perseguido por mafiosos perigosos que exigem o pagamento. Para ele, o torneio representa a chance de ganhar um prêmio vultoso e escapar de seus problemas crescentes. Outro participante é Williams, um artista marcial afro-americano com um forte senso de justiça. Antes de chegar a Hong Kong, Williams teve problemas com as autoridades de Los Angeles após se defender de policiais racistas. Agora foragido e em busca de um recomeço, ele vê no torneio uma oportunidade de provar seu valor e manter-se um passo à frente da lei. Entre os lutadores convidados está Parsons, um neozelandês cuja arrogância e ego inflado rapidamente o tornam impopular. Parsons constantemente menospreza os outros e age de forma desrespeitosa com aqueles ao seu redor. Os competidores reúnem-se no porto de Hong Kong, onde embarcam em um junco motorizado tradicional que os levará à ilha isolada de Han. Durante a viagem, Parsons começa a insultar e maltratar um dos tripulantes do barco, acreditando ser superior e intocável. Lee, que preza pela disciplina, humildade e respeito, recusa-se a tolerar tal comportamento. Diante dos outros passageiros, ele confronta Parsons calmamente e lhe dá uma lição humilhante. Usando sua habilidade superior nas artes marciais, Lee supera e envergonha o lutador arrogante sem esforço, demonstrando tanto suas capacidades extraordinárias quanto sua disposição para defender aqueles que estão sendo maltratados. O incidente conquista para Lee o respeito de muitos passageiros, ao mesmo tempo em que deixa claro que ele não é alguém a ser subestimado. À medida que a ilha se aproxima, prepara-se o cenário para um torneio que logo se tornará muito mais perigoso do que qualquer um dos competidores imagina. Ao chegarem à ilha de Han, os competidores são recebidos com um banquete elaborado, realizado no luxuoso palácio do anfitrião. O evento é uma oportunidade para os convidados relaxarem, socializarem e conhecerem o misterioso anfitrião antes do início do torneio. Durante a recepção, Han aparece pessoalmente para cumprimentar os lutadores, apresentando-se como um anfitrião gentil e sofisticado, enquanto oculta o lado sombrio de suas operações. Enquanto observa o ambiente, Lee nota a presença de Mei Ling entre os assistentes de Han. A presença dela confirma que a agente infiltrada ainda está viva e atuando dentro do palácio, embora aparentemente sob vigilância rigorosa. Após o término do banquete, Tanya, a assistente de Han, visita os competidores e oferece-lhes acompanhantes femininas para a noite. Uma prática comum de Han, para entreter e distrair seus convidados. Os lutadores reagem de maneiras diferentes. Williams aceita a oferta com entusiasmo, enquanto Roper escolhe a própria Tanya. Os dois logo sentem uma atração mútua e começam a passar o tempo juntos. Lee, no entanto, tem um objetivo diferente. Ele pede a presença de Mei Ling para que possa finalmente conversar com ela em particular e obter mais informações sobre a situação na ilha. Longe do olhar atento de Han, Mei Ling fornece a Lee informações valiosas sobre a operação. Ela explica que, apesar de estar infiltrada, não consegue se mover livremente, nem escapar da vigilância constante de Han dentro do palácio. Mais preocupante ainda é a revelação de um padrão inquietante. Muitas das mulheres trazidas para a ilha desaparecem gradualmente, sem explicação. Ninguém sabe exatamente para onde elas são levadas, mas os desaparecimentos sugerem fortemente que Han está envolvido em atividades muito mais sinistras do que o próprio torneio. Essas informações confirmam as suspeitas de Lee de que operações criminosas estão sendo conduzidas por trás da fachada glamourosa da ilha. Munido desse novo conhecimento, ele percebe que descobrir provas contra Han será ainda mais importante e muito mais perigoso do que havia imaginado inicialmente.
No dia seguinte, o tão aguardado torneio de artes marciais finalmente começa. Lutadores de todo o mundo reúnem-se na arena de Han, onde cada luta é cuidadosamente organizada para testar a habilidade, a força e a determinação dos competidores. Um dos primeiros combates coloca Parsons frente a frente com Williams. Apesar da arrogância e da confiança de Parsons, a luta rapidamente se mostra desigual. Williams demonstra velocidade, técnica e habilidade de luta superiores, dominando seu oponente com facilidade. Parsons é derrotado de forma decisiva e humilhado diante dos espectadores. Após a derrota, Parsons é levado pela equipe de Han e nunca mais é visto. Seu misterioso desaparecimento levanta questões sobre o destino dos competidores derrotados na ilha, acrescentando uma camada extra de tensão ao torneio. Outra luta coloca Roper frente a frente com Liu, um dos lutadores visitantes. Ao contrário de Parsons, Liu demonstra ser um artista marcial competente e disciplinado, resultando em um combate muito mais equilibrado. No entanto, a experiência e o talento natural de Roper lhe garantem a vantagem. Após uma demonstração impressionante de habilidade nas artes marciais, ele derrota Liu e avança na competição. A vitória consolida ainda mais a posição de Roper como um dos competidores mais fortes do torneio. À medida que o primeiro dia avança, as lutas empolgam os espectadores, mas por trás das aparências, a atmosfera permanece tensa. Os competidores começam a notar eventos estranhos ocorrendo pela ilha, e o desaparecimento inexplicável de Parsons serve como um lembrete sinistro de que o torneio de Han pode estar escondendo segredos mortais sob sua fachada de honra e competição. Naquela noite, determinado a descobrir a verdade, Lee, o personagem de Bruce Lee, sai secretamente de seu quarto e começa a explorar a ilha de Han, sob o manto da escuridão. Sabendo que o torneio é apenas uma fachada para algo muito maior, ele busca evidências que possam expor as atividades criminosas de Han. Durante sua investigação, Lee descobre uma entrada oculta que leva a um vasto complexo subterrâneo escondido sob a ilha. Lá dentro, ele encontra provas chocantes que confirmam os relatórios de inteligência. A instalação secreta está sendo usada para fabricar drogas ilegais em larga escala, e prisioneiros estão sendo explorados como cobaias involuntárias na operação. A descoberta revela a verdadeira dimensão do império criminoso de Han. Enquanto coleta informações, Lee acaba sendo visto pelos seguranças de Han. Segue-se um confronto feroz, mas as habilidades excepcionais de Lee nas artes marciais permitem que ele derrote vários guardas sem sofrer ferimentos graves. Percebendo que permanecer ali por mais tempo poderia revelar sua identidade e comprometer a missão, ele escapa do complexo antes que os guardas consigam identificar o intruso. Sem que Lee saiba, suas atividades noturnas são parcialmente testemunhadas por Williams. Incapaz de dormir, Williams havia saído para respirar ar fresco e praticar artes marciais, apesar da regra rígida que proibia os competidores de deixarem seus alojamentos após o anoitecer. À distância, ele percebe uma movimentação incomum, mas não compreende totalmente o que Lee descobriu. Na manhã seguinte, Han dirige-se aos participantes do torneio. Sem revelar os detalhes do incidente da noite anterior, ele avisa a todos que circular fora dos quartos após o toque de recolher é estritamente proibido. Sua postura calma esconde a crescente suspeita de que alguém está investigando suas operações. A portas fechadas, Han lida com severidade com os guardas que não conseguiram deter o intruso. Vendo a falha deles como um sinal imperdoável de fraqueza, ele ordena que sejam punidos. Os guardas são entregues a Bolo, o intimidador e imensamente poderoso executor-chefe de Han. Em uma demonstração brutal destinada a impor disciplina e inspirar medo, Bolo executa os guardas desonrados, evidenciando a natureza implacável da organização de Han e as graves consequências do fracasso na ilha. O incidente deixa claro que Han está ficando cada vez mais alerta, enquanto a missão de Lee se torna mais perigosa a cada hora que passa. Após a execução brutal dos guardas, o torneio prossegue como se nada de incomum tivesse acontecido. Os espectadores se reúnem mais uma vez na arena, alheios à tensão crescente que fervilha sob a superfície. Logo, Lee, o personagem de Bruce Lee, é chamado para competir em sua primeira luta oficial. Seu oponente é Ohara,
o próprio homem responsável pela morte da irmã de Lee, Su-Lin. O que começa como uma disputa de torneio, rapidamente se transforma em um confronto profundamente pessoal. Desde o início, Lee demonstra ser o lutador superior. Valendo-se de sua velocidade, precisão e domínio das artes marciais, ele domina Ohara completamente. Por mais agressivos que sejam os ataques de Ohara, ele não consegue levar vantagem sobre a habilidade e a disciplina de Lee. Humilhado por sua incapacidade de derrotar Lee de forma justa, Ohara perde o controle. Em um ato desesperado de fúria, ele ignora as regras do torneio e pega garrafas de vidro quebradas para usar como armas contra seu oponente. Suas ações chocam os espectadores e violam os princípios de combate honroso que o torneio supostamente representa. Até mesmo Han se irrita com o comportamento de Ohara e ordena repetidamente que ele pare. No entanto, consumido pelo ódio e pelo desespero, Ohara ignora as ordens de Han e continua o ataque. Lee não tem outra escolha a não ser se defender. O confronto atinge seu clímax quando Lee desfere um contra-ataque decisivo que mata Ohara. Com seu inimigo derrotado, Lee finalmente vinga a morte de sua irmã e obtém a justiça que buscava há tanto tempo. O desfecho deixa Han visivelmente constrangido. Não apenas um de seus guarda-costas de maior confiança foi derrotado diante de todos no torneio, como a conduta desonrosa de Ohara também expôs fraquezas em suas fileiras. Tentando preservar sua autoridade e reputação, Han encerra abruptamente a competição do dia, declarando que a traição de Ohara trouxe vergonha a todos os presentes. Embora a multidão se disperse, os acontecimentos da luta marcam uma virada na história. Lee alcançou sua vingança pessoal, mas sua missão maior de expor o império criminoso de Han está longe de terminar. Na verdade, Han está agora mais desconfiado do que nunca, o que coloca Lee um passo mais perto de um confronto direto com o governante implacável da ilha. À medida que as suspeitas de Han aumentam, ele começa a procurar a pessoa responsável por se infiltrar em seu complexo secreto. Acreditando que Williams era o intruso visto na noite anterior, Han ordena que ele seja levado ao seu escritório particular para interrogatório. Dentro do escritório, Han acusa diretamente Williams de atacar seus guardas e invadir áreas restritas. Williams nega firmemente as acusações e, percebendo o perigo em que se encontra, exige deixar a ilha imediatamente. O confronto rapidamente se intensifica quando os guardas de Han avançam para contê-lo. Recusando-se a se render, Williams demonstra suas impressionantes habilidades em artes marciais e consegue enfrentar vários dos homens de Han. No entanto, sua resistência acaba colocando-o frente a frente com o próprio Han. Segue-se uma luta brutal na qual Han revela ser muito mais perigoso do que aparenta. Durante o combate, a mão esquerda artificial de metal de Han é revelada. Uma prótese única que serve tanto como símbolo de seus ferimentos passados, quanto como uma arma mortal. Apesar da coragem e habilidade de Williams, Han acaba dominando-o e espancando-o até a morte. Enquanto isso, Han volta sua atenção para Roper. Acreditando que a habilidade de luta e as conexões de Roper na América poderiam ser úteis, Han o leva para conhecer o complexo subterrâneo oculto da ilha. Lá, Roper testemunha a verdadeira dimensão do império criminoso de Han, incluindo as instalações de fabricação de drogas e os artistas marciais aprisionados que haviam participado anteriormente do torneio. Han oferece a Roper o cargo de seu representante nos Estados Unidos, convidando-o, na prática, a tornar-se sócio de suas operações ilegais. A oferta vem acompanhada de uma ameaça inequívoca. Para demonstrar as consequências de uma recusa, Han revela o cadáver de Williams, brutalmente espancado, e o joga casualmente em um tanque de ácido, onde o corpo é destruído. A mensagem é clara: qualquer um que se oponha a Han terá um fim macabro. Diante dessa cena horripilante e temendo pela própria vida, Roper concorda relutantemente em cooperar, embora fique evidente que sua aceitação é motivada mais pela sobrevivência do que pela lealdade. Naquela mesma noite, Lee dá continuidade à sua missão. Ciente de que ainda precisa de provas irrefutáveis das atividades criminosas de Han, o personagem de Bruce Lee infiltra-se mais uma vez no complexo subterrâneo. Desta vez, ele reúne evidências suficientes para justificar uma ação oficial contra Han e consegue enviar um telegrama a Braithwaite,
informando-o sobre as descobertas. No entanto, antes que Lee consiga escapar, o sistema de segurança da ilha detecta sua presença. Alarmes começam a soar por todo o complexo, alertando Han e seus guardas de que um intruso foi descoberto. Segue-se uma batalha longa e intensa, na qual Lee abre caminho entre ondas de guardas usando suas notáveis habilidades em artes marciais. Apesar de derrotar inúmeros oponentes, a enorme quantidade de inimigos acaba por sobrepujá-lo. As forças de Han encurralam Lee, e após uma perseguição implacável, ele é finalmente capturado. Han supervisiona pessoalmente o aprisionamento, acreditando ter finalmente descoberto o espião responsável por ameaçar seu império. Com Lee agora encarcerado, parece que Han recuperou o controle. No entanto, as provas já foram enviadas, e os acontecimentos caminham rapidamente para um confronto final que determinará o destino de todos na ilha. Na manhã seguinte, a situação começa a escapar do controle de Han. O telegrama enviado com sucesso por Lee chega às mãos de Braithwaite, fornecendo finalmente as provas necessárias para uma ação. Ao perceber a gravidade das informações, Braithwaite ordena imediatamente que as autoridades realizem uma incursão na ilha de Han e ponham fim à sua operação criminosa. De volta à ilha, Han decide fazer de seus prisioneiros um exemplo público. Na praça principal do torneio, ele ordena que Roper lute contra Lee. Han espera que Roper obedeça por medo, mas Roper finalmente rejeita a intimidação de Han e se recusa a atacar seu colega de competição. Enfurecido por esse ato de desafio, Han muda seus planos e ordena que Roper lute contra Bolo. O que se segue é uma das batalhas mais difíceis da vida de Roper. A imensa força e resistência de Bolo fazem dele um oponente aterrorizante, e a luta leva Roper ao limite de suas capacidades físicas. Após um combate longo e extenuante, porém, Roper consegue derrotar Bolo, provando tanto sua coragem quanto sua habilidade como artista marcial. Humilhado por mais uma derrota e vendo sua autoridade escapar por entre os dedos, Han abandona qualquer pretensão de ordem. Ele ordena que toda a sua força de guardas e capangas ataque e mate tanto Lee quanto Roper. Nesse momento crítico, a balança de poder muda repentinamente. Mei Ling liberta os prisioneiros mantidos no complexo subterrâneo de Han, incluindo muitos artistas marciais que haviam desaparecido anteriormente após participarem dos torneios de Han. Esses prisioneiros libertados unem-se à luta ao lado dos competidores do torneio e de outros convidados que finalmente descobriram a verdade sobre a operação de Han. A ilha transforma-se em um grande campo de batalha. Artistas marciais, prisioneiros e os guardas de Han enfrentam-se por toda a propriedade em um combate caótico. Entre chutes, socos e lutas desesperadas, Lee e Roper lideram a resistência contra as forças de Han, enquanto as autoridades se aproximam cada vez mais. Percebendo que seu império está ruindo ao seu redor, Han decide fugir em vez de continuar a luta. Ele tenta escapar passando pelo palácio em direção ao seu museu particular, na esperança de evitar a captura. Mas Lee não permite que ele escape. Perseguindo Han em meio ao caos, Lee finalmente encurrala seu antigo inimigo dentro do museu. Sem guardas para protegê-lo e sem ter para onde fugir, Han é forçado a enfrentar o homem que desmantelou seu império criminoso. Está armado o cenário para o confronto final e decisivo do filme entre Lee e Han, uma batalha que determinará o destino da ilha e levará o conflito de ambos a uma conclusão dramática. Dentro do museu, o confronto final entre Lee, o personagem de Bruce Lee, e Han atinge seu clímax. Percebendo que não consegue superar Lee em um combate corpo a corpo puro, Han intensifica a luta, utilizando armas improvisadas. Ele se arma com uma lança e substitui sua mão protética de metal por um acessório letal com lâminas, transformando sua deficiência em uma vantagem mortal. Apesar desses recursos, a velocidade, a precisão e a disciplina de Lee continuam lhe garantindo a vantagem. Desesperado para sobreviver, Han recua para o interior do museu e atrai Lee para uma sala de espelhos. As paredes espelhadas criam um labirinto confuso de reflexos, dificultando para Lee distinguir entre ataques reais e ilusões. Por um momento, Han ganha vantagem, golpeando de ângulos ocultos enquanto Lee luta para se orientar. No entanto, Lee recorda os ensinamentos que recebeu no Templo Shaolin. Lições sobre percepção,
foco e a compreensão do oponente para além das aparências. Percebendo que os espelhos fazem parte da estratégia de Han, Lee adapta sua abordagem. Em vez de confiar apenas na visão, ele utiliza a percepção e o timing para rastrear os movimentos reais de Han. Para neutralizar completamente a ilusão, Lee começa a quebrar os espelhos, um por um. À medida que os reflexos se estilhaçam, a vantagem de Han desaparece e o campo de batalha torna-se claro e direto. Agora exposto e sem ter onde se esconder, Han é forçado a um confronto final. Em uma troca de golpes decisiva, Lee o domina e desfere um chute poderoso que arremessa Han contra um espelho quebrado. Os cacos de vidro e a lança combinam-se de forma fatal, tirando a vida de Han e encerrando seu reinado de terror. Com a derrota de Han, seu império criminoso desmorona, e o caos na ilha começa a diminuir à medida que as autoridades se aproximam. A missão de Lee está finalmente cumprida. A justiça foi feita, e o legado de corrupção de Han foi destruído em sua raiz. Após o intenso caos que tomou conta da ilha de Han, a batalha finalmente começa a acalmar-se. Exausto, Roper senta-se na praça principal, cercado pelos vestígios da enorme batalha campal. O local do torneio, antes organizado, agora está em ruínas, repleto de evidências da revolta. Entre os caídos está Tanya. Sua morte ressalta o custo trágico do regime de Han e a violência que marcou a ilha. Momentos depois, Lee, o personagem de Bruce Lee, surge após seu confronto final com Han, tendo encerrado com sucesso o reinado de terror do vilão. Ferido e exausto, ele observa a destruição, ciente de que a missão que assumiu chegou finalmente ao fim. Do outro lado da praça, Lee e Roper trocam um reconhecimento silencioso. Em um momento breve, porém significativo, de respeito entre guerreiros que sobreviveram ao mesmo pesadelo, eles fazem um simples gesto de positivo com o polegar. Um reconhecimento tácito de resistência, coragem e sobrevivência. Enquanto esse momento passa, forças militares chegam à ilha para assumir o controle, atendendo ao chamado de intervenção feito anteriormente. Os guardas restantes são subjugados, os prisioneiros são detidos e as operações ilegais de Han são oficialmente encerradas. Com a ordem sendo restaurada aos poucos, Lee e Roper testemunham as consequências de tudo o que enfrentaram. Dois lutadores que entraram no torneio por motivos muito diferentes, mas que, no final, sobreviveram ao mesmo jogo mortal. No confronto final, Lee prova ser um lutador superior a Han, forçando-o a recorrer a táticas cada vez mais desesperadas. Incapaz de igualar a velocidade e a habilidade de Lee, Han recorre a armas. Primeiro uma lança e depois uma prótese com lâmina que substitui sua mão de metal, transformando a luta em um combate brutal de vida ou morte. À medida que a batalha se intensifica, Han recua para uma sala de espelhos, usando os reflexos para confundir e desorientar Lee. Por um momento, a ilusão funciona, e Lee tem dificuldade em identificar a verdadeira posição de Han entre os inúmeros reflexos. No entanto, recorrendo à disciplina e aos ensinamentos do Templo Shaolin, o personagem de Bruce Lee, Lee, recupera o foco. Compreendendo que os espelhos são apenas um truque, ele começa a quebrá-los, um a um, eliminando a vantagem de Han e desfazendo o artifício. Com a ilusão desfeita, Han fica exposto. No confronto final, Lee o domina e desfere um chute decisivo que arremessa Han contra um espelho quebrado. Lá, ele é fatalmente empalado pela sua própria lança, encerrando seu reinado de uma vez por todas. Devido ao sucesso dos filmes anteriores de Bruce Lee, a Warner Brothers firmou uma coprodução com a Concord Production Inc., contando também com a co-distribuição da Golden Harvest, liderada por Raymond Chow. Para fortalecer a produção, os produtores Fred Weintraub e Paul Heller foram trazidos por meio da Sequoia Pictures, uma produtora afiliada à Warner Brothers. O filme foi realizado com um orçamento relativamente modesto de $850 mil, mas tornou-se um enorme sucesso internacional. Uma força criativa fundamental por trás das cenas de ação foi o próprio Bruce Lee, que pessoalmente concebeu e coreografou muitas das sequências de luta.
ajudando a definir o estilo inovador de artes marciais do filme e sua influência no cinema de ação mundial. O desenvolvimento inicial do filme passou por diversas mudanças criativas antes de chegar à versão final de Enter the Dragon, Operação Dragão. Originalmente, o roteiro tinha o título provisório de Blood and Steel, Sangue e Aço. O título hoje icônico, Enter the Dragon, foi na verdade sugerido por Bruce Lee, que inicialmente pretendia usá-lo em outro projeto, The Way of the Dragon, O Voo do Dragão, antes de acabar permitindo que a Warner Bros. O adotasse para este filme. O produtor Paul Heller desenvolveu um tratamento inicial inspirado na clássica tira de aventura, em quadrinhos, Terry and the Pirates. Em seguida, contratou o roteirista Michael Allen para expandir o material e transformá-lo em um roteiro completo. Allen moldou a história como uma homenagem deliberada ao gênero de espionagem de James Bond, misturando a ação de artes marciais com uma narrativa típica de espionagem. Essa abordagem ajudou a conferir ao filme um apelo mais internacional e abrangente. Uma das decisões criativas mais notáveis foi a inclusão de um trio diversificado de protagonistas heróicos, lutadores asiático, branco e negro. Essa foi uma escolha consciente dos produtores, incluindo Raymond Chow, para garantir que o filme ressoasse com um público global amplo. Essa abordagem multicultural na escolha do elenco ajudou Enter the Dragon a se destacar como uma produção internacional pioneira e contribuiu significativamente para o seu sucesso mundial. Durante a produção, surgiram tensões entre Bruce Lee e o roteirista Michael Allen, pois, segundo relatos, os dois não se davam bem. O produtor Fred Weintraub tentou amenizar o conflito, garantindo a Lee que Allen seria substituído, embora isso não tenha acontecido de fato. Nessa fase, Lee via o projeto como um filme B de orçamento relativamente baixo, mas que ainda poderia cumprir um propósito importante: apresentar sua filosofia de artes marciais, habilidade física e presença de tela a um público mais amplo de Hollywood. Originalmente, o personagem de Lee foi concebido nos moldes tradicionais dos filmes de espionagem, uma contraparte chinesa de James Bond. No entanto, Lee rejeitou veementemente essa direção. Ele se opunha ao arquétipo de James Bond devido à sua associação com o imperialismo britânico e não queria que seu personagem fosse definido dentro dessa estrutura. Em vez disso, Lee defendeu com sucesso uma mudança criativa significativa, reformulando seu papel para o de um artista marcial Shaolin disciplinado, fundamentado na filosofia, na honra e no treinamento tradicional, em vez de estereótipos de espionagem. Essa mudança ajudou a definir o personagem como mais autêntico e culturalmente enraizado. Lee também insistiu na mudança do título do filme para Enter the Dragon, uma decisão que enfrentou resistência inicial do estúdio, mas que acabou sendo aceita. Essa mudança de título, juntamente com sua influência criativa sobre o personagem, desempenhou um papel significativo na definição da identidade final e do impacto global do filme. O conceito icônico de lutar sem lutar, expresso pelo personagem Lee, interpretado por Bruce Lee em Operação Dragão, inspira-se em uma conhecida anedota histórica sobre o samurai do século XVI, Tsukahara Bokuden. Nessa história tradicional, Bokuden evita combates desnecessários recorrendo à sabedoria, à consciência e ao pensamento estratégico, em vez do confronto direto. Ao ser desafiado, ele demonstra que a verdadeira maestria não consiste apenas em derrotar um oponente pela força, mas em evitar o conflito por completo, sempre que possível. Essa filosofia reflete-se na explicação que Lee dá sobre sua abordagem das artes marciais no filme. Em vez de depender exclusivamente da agressividade ou da força bruta, ele enfatiza a consciência, a disciplina e a capacidade de neutralizar ameaças de forma eficiente, por vezes sem qualquer confronto físico. Essa ideia tornou-se um dos momentos filosóficos mais memoráveis de Operação Dragão, ajudando a diferenciar o filme das produções de ação convencionais. Além disso, reforçou a filosofia mais ampla de Bruce Lee sobre as artes marciais, que aliava a eficácia em combate ao foco mental, ao autocontrole e ao pensamento estratégico. Relata-se que todos os atores de Operação Dragão, Enter the Dragon, foram contratados com salários relativamente baixos, refletindo o orçamento modesto do filme e as expectativas incertas do início do projeto.
Para o papel de Roper, a primeira escolha foi o ator Rod Taylor, que já havia trabalhado com o diretor Robert Clouse em Darker Than Amber, 1970. No entanto, Taylor acabou sendo descartado depois que Bruce Lee considerou que ele era fisicamente alto demais para o papel, o que não condizia com a dinâmica pretendida para o personagem. O papel acabou ficando com John Saxon, que também possuía treinamento real em artes marciais, sendo faixa preta em judô e karatê Shotokan. Ele treinou sob a orientação do grão-mestre Hidetaka Nishiyama por vários anos, o que o ajudou a conferir autenticidade às sequências de ação. Durante as negociações contratuais, o agente de Saxon teria insistido em uma mudança significativa no roteiro como condição para a participação do ator. Ele exigiu que, caso Saxon aceitasse o papel, a trama fosse alterada para que o personagem Williams fosse morto em vez de Roper. Os produtores concordaram com essa condição, e o roteiro foi ajustado em conformidade, reformulando um elemento-chave do clímax do filme. Essa decisão acabou ajudando a definir a estrutura narrativa final do filme e contribuiu para uma das atuações mais memoráveis e reconhecidas de Saxon em sua longa carreira, que abrangeu mais de 6 décadas. Originalmente, o papel de Williams em Operação Dragão estava destinado ao ator Rockne Tarkington. No entanto, poucos dias antes do início das filmagens em Hong Kong, Tarkington desistiu inesperadamente da produção, deixando a equipe do filme com a necessidade urgente de um substituto. O produtor Fred Weintraub buscou rapidamente uma alternativa adequada. Ele sabia que o campeão mundial de karatê Jim Kelly administrava um dojo de artes marciais no bairro de Crenshaw, em Los Angeles, e agendou uma reunião imediata. Weintraub ficou muito impressionado com o carisma, a presença física e as credenciais de Kelly nas artes marciais, e ele foi rapidamente escalado para o papel de Williams. Essa decisão de última hora provou ser fundamental para o filme. A participação de Kelly em Operação Dragão marcou uma grande virada em sua carreira. O papel o lançou ao estrelato internacional, estabelecendo-o como uma das primeiras grandes estrelas afro-americanas de filmes de ação e artes marciais em Hollywood. Após o sucesso do filme, ele assinou um contrato para 3 produções com a Warner Brothers, o que resultou em uma série de filmes do gênero Blaxploitation com influência de artes marciais ao longo da década de 1970. Sua atuação em Operação Dragão, Enter the Dragon, permanece como um dos momentos mais influentes de sua carreira, ajudando a ampliar a representatividade no cinema de ação e consolidando seu lugar na história do cinema. Vários artistas de ação notáveis de Hong Kong fizeram breves aparições em Operação Dragão, muitos deles sem receber crédito na época. Um jovem Jackie Chan aparece em pequenos papéis como figurante, interpretando diversos guardas durante sequências de luta que envolviam Bruce Lee. Tratava-se de participações menores no início de sua carreira, antes de Chan se tornar uma estrela internacional do cinema de ação. O principal dublê de Lee no filme foi Yuan Hua, responsável por executar muitos dos movimentos acrobáticos que exigiam maior esforço físico. Isso incluía manobras complexas de ginástica, como estrelas e mortais para trás, visíveis especialmente na coreografia de luta que abre o filme. Outro futuro ícone das artes marciais, Sammo Hung, também aparece sem crédito durante a cena de luta inicial contra Lee. Naquela época, tanto Hung quanto Chan estavam no início de suas carreiras, trabalhando nos bastidores ou em papéis menores no cinema de ação de Hong Kong. Essas breves aparições são frequentemente destacadas em retrospectiva, uma vez que Operação Dragão reuniu, ainda que involuntariamente, vários artistas que mais tarde se tornariam grandes nomes do cinema mundial de artes marciais e ação. Originalmente, Bruce Lee havia cogitado escalar Chuck Norris para o papel de O'Hara, um dos guarda-costas de Han. No entanto, essa escalação não se concretizou, e o papel acabou ficando com Bob Wall, que foi a segunda opção. Ao longo dos anos, circularam rumores sobre tensões durante a produção de Operação Dragão, Enter the Dragon, particularmente em relação às cenas de luta entre Lee e Wall. Alguns relatos sugeriam que Wall não se dava bem com Bruce Lee e que suas sequências de combate não eram totalmente coreografadas com antecedência.
No entanto, Bob Wall negou publicamente essas alegações, afirmando que ele e Lee, na verdade, se davam bem e mantinham uma relação de trabalho amigável durante as filmagens. Assim como a maioria das sequências de ação do filme, as lutas entre eles foram cuidadosamente planejadas e coreografadas para garantir tanto a segurança quanto o impacto cinematográfico. Durante uma de suas intensas cenas de luta, ocorreu um acidente. Lee teria ferido a mão em uma garrafa quebrada que estava sendo usada como parte do combate encenado com Wall. O ferimento frustrou Lee momentaneamente, refletindo a intensidade física e o realismo que a produção buscava alcançar em suas sequências de ação. Apesar de tais incidentes, a colaboração contribuiu para algumas das coreografias de luta mais memoráveis e dinâmicas do filme, exibindo a energia bruta e o realismo que ajudaram a definir o legado duradouro de Operação Dragão no cinema de artes marciais. Durante a produção de Operação Dragão, os realizadores contrataram mulheres locais, incluindo, segundo relatos, profissionais do sexo, para interpretar membros do harém de Han em várias cenas no palácio. Como essas figurantes apareceram na tela de forma mais visível do que o esperado, elas solicitaram posteriormente um pagamento maior, condizente com sua presença ampliada diante das câmeras. Essa situação gerou tensão no set, pois evidenciou um desequilíbrio salarial mais amplo dentro da produção. A disputa não parou por aí. Os dublês, essenciais para as muitas sequências de luta do filme, também tomaram conhecimento da situação e começaram a considerar uma paralisação. Eles argumentavam que, apesar de realizarem um trabalho extremamente perigoso e fisicamente exigente, estavam recebendo menos do que os valores reajustados que estavam sendo discutidos para as figurantes do harém. Embora a situação tenha gerado atrito durante a produção, ela acabou não evoluindo para uma greve geral, e as filmagens prosseguiram. Essas tensões nos bastidores tornaram-se parte da história de produção do filme, refletindo os desafios logísticos e financeiros de realizar um filme de ação internacional de grande escala, com um orçamento relativamente modesto. A produção de Operação Dragão, Enter the Dragon, ocorreu principalmente em locações reais em Hong Kong, utilizando ambientes autênticos para conferir ao filme um estilo visual realista e genuíno. Seguindo as práticas comuns de filmagem de Hong Kong na época, as cenas eram geralmente gravadas sem captação de som direto. Em vez disso, diálogos, ruídos ambientes e efeitos sonoros eram inseridos posteriormente na pós-produção, por meio de dublagem e mixagem de áudio. Isso proporcionava maior flexibilidade durante as filmagens em locais movimentados ou sem controle de acesso. Durante a produção, Bruce Lee destacou-se por sua intensa dedicação e presença física no set. Relatos das filmagens indicam que, ocasionalmente, ele se envolvia em confrontos físicos reais e não planejados após ser desafiado ou provocado por figurantes ou intrusos, refletindo tanto a atmosfera de alta energia da produção quanto a experiência de Lee nas artes marciais. As sequências ambientadas na ilha de Han foram filmadas em uma residência particular conhecida como Palm Villa, situada nas proximidades da região costeira de Stanley. Esse local oferecia a atmosfera isolada e exótica necessária para o esconderijo secreto de Han. Hoje, a Palm Villa não existe mais. Foi demolida e substituída por um empreendimento moderno na região de Titan Bay. As áreas costeiras onde os artistas marciais aparecem chegando de barco passaram por uma intensa reurbanização, tornando os locais originais de filmagem uma parte notável da história do cinema de Hong Kong, que já não subsiste fisicamente. A trilha sonora de Operação Dragão, Enter the Dragon, foi composta pelo músico argentino Lalo Schifrin. Já consagrado por suas trilhas sonoras para cinema e televisão com influência do jazz, Schifrin trouxe um estilo distinto ao projeto ao mesclar diversas tradições musicais. Para a Operação Dragão, ele combinou jazz, funk e técnicas clássicas de composição cinematográfica para criar uma trilha sonora dinâmica e enérgica, que acompanhava a intensa ação de artes marciais do filme. Sua abordagem também envolveu a incorporação de elementos musicais, seja por meio de samples ou inspiração,
provenientes de tradições do leste asiático, incluindo sonoridades associadas à China, Coreia e Japão. Essa fusão ajudou a reforçar o cenário internacional e a atmosfera cultural do filme, ao mesmo tempo em que sustentava suas sequências de ação aceleradas. A trilha sonora alcançou grande sucesso por si só, vendendo, segundo relatos, mais de 500 mil cópias e conquistando um disco de ouro, o que consolidou ainda mais o impacto do filme não apenas no cinema, mas também na cultura musical. Os executivos do estúdio ficaram muito impressionados com o filme finalizado, especialmente considerando o sucesso inesperado de Five Fingers of Death pouco tempo antes, obra que já havia demonstrado a existência de um mercado emergente e forte para filmes de Kung Fu no Ocidente. Esse interesse crescente convenceu os distribuidores de que Operação Dragão possuía um potencial internacional significativo. Como resultado, o filme recebeu uma campanha promocional excepcionalmente ampla e agressiva nos Estados Unidos, antes de seu lançamento. O orçamento de marketing ultrapassou US$ 1 milhão, um valor incomum para a época, sobretudo para um filme de artes marciais. A estratégia promocional foi abrangente e inovadora. O estúdio organizou aulas gratuitas de karatê para gerar interesse e engajamento do público, além de produzir uma vasta gama de materiais de marketing, incluindo flipbooks ilustrados, histórias em quadrinhos, pôsteres e conjuntos de fotos inspirados no filme. Além disso, a campanha incluiu uma ofensiva coordenada na mídia, com inúmeros comunicados à imprensa, entrevistas e aparições públicas do elenco. Grandes publicações de destaque como Esquire, The Wall Street Journal, Time e Newsweek publicaram matérias especiais sobre o filme, ajudando a elevá-lo muito além do alcance habitual das promoções de filmes do gênero naquela época. Essa iniciativa de marketing sem precedentes desempenhou um papel fundamental para transformar Enter the Dragon em um fenômeno cultural de massa, mesmo antes de sua estreia. Enter the Dragon tornou-se um dos filmes de maior sucesso de 1973, marcando um avanço significativo para o cinema de artes marciais no cenário mundial. Quando lançado em Hong Kong, o filme arrecadou aproximadamente $3.307.536 de Hong Kong, um desempenho de bilheteria considerado extremamente expressivo para a época. Curiosamente, no entanto, esse valor foi ligeiramente inferior ao obtido anteriormente por Fist of Fury e The Way of the Dragon, ambos estrelados por Bruce Lee. Apesar de não ter superado o desempenho de seus lançamentos anteriores naquele mercado local, Enter the Dragon alcançou um sucesso internacional muito maior, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Esse desempenho global acabou elevando a obra para além do cinema regional de artes marciais, consolidando-a como um dos filmes de ação mais emblemáticos de sua época. Na América do Norte, Operação Dragão, Enter the Dragon, despertou grande interesse logo de início, mesmo antes de seu lançamento oficial. Já em abril de 1973, meses antes da estreia, distribuidoras americanas ofereciam cerca de $500 mil americanos, aproximadamente 3,6 milhões de dólares americanos em valores de 2025, pelos direitos de distribuição, refletindo a grande confiança em seu potencial comercial. A popularidade do filme não diminuiu após sua exibição inicial. Em vez disso, o filme foi relançado diversas vezes ao longo da década de 1970, e a cada retorno aos cinemas apresentava desempenho forte o suficiente para figurar novamente entre as 5 maiores bilheterias, demonstrando uma demanda constante do público. Com o passar do tempo, sua arrecadação total continuou a crescer significativamente. Em 1982, a bilheteria bruta nos EUA havia atingido aproximadamente $100 milhões americanos e, em 1998, ultrapassou a marca de $120 milhões americanos, valor que equivale a cerca de $740 milhões americanos quando ajustado pela inflação. Esse desempenho a longo prazo confirmou a influência duradoura de Bruce Lee no cinema mundial e consolidou Operação Dragão, Enter the Dragon, como um dos filmes de artes marciais de maior sucesso financeiro e impacto cultural já lançados. No Reino Unido, Operação Dragão alcançou sucesso imediato e duradouro.
Inicialmente dominou vários cinemas do West End londrino por 5 semanas consecutivas, antes de ter seu lançamento ampliado, continuando a lotar salas em toda a Grã-Bretanha e em grande parte da Europa. Somente na Inglaterra, o filme arrecadou mais de 2,5 milhões de dólares americanos, refletindo seu forte apelo junto ao grande público, para além do nicho dos fãs de artes marciais. Na Europa continental, o filme teve um desempenho excepcional. Na Espanha, tornou-se a 7ª maior bilheteria de 1973, vendendo aproximadamente 2.462.489 ingressos. Na França, figurou entre os 5 filmes de maior bilheteria de 1974, com cerca de 4.444.582 espectadores, superando outros 2 filmes de Bruce Lee, O Voo do Dragão, 8º lugar, e A Fúria do Dragão, 12º lugar. Na Alemanha, o filme também alcançou o top 10 de bilheteria de 1974, vendendo cerca de 1,7 milhão de ingressos. Enquanto isso, na Grécia, arrecadou cerca de 1 milhão de dólares americanos em seu primeiro ano de lançamento, o que equivale a aproximadamente 7,3 milhões de dólares americanos em valores de 2025. Por toda a Europa, Operação Dragão demonstrou um extraordinário apelo intercultural, ajudando a estabelecer Bruce Lee como um ícone mundial do cinema e consolidando o status do filme como uma das produções de ação internacionais mais influentes da década de 1970. Na Ásia, Operação Dragão alcançou um sucesso comercial excepcional em diversos países, consolidando ainda mais sua posição como um fenômeno global. No Japão, o filme tornou-se a 2ª maior bilheteria de 1974, gerando uma receita de distribuição de aproximadamente 1,642 bilhões de ienes, cerca de 3,749 bilhões de ienes em valores de 2024. Isso confirmou seu forte apelo junto ao grande público em um dos mercados cinematográficos mais importantes do mundo. Nas Filipinas, o filme foi ainda mais longe, tornando-se a maior bilheteria de todos os tempos na época de seu lançamento, o que demonstrou sua extraordinária popularidade entre o público local. Na Coreia do Sul, o filme vendeu aproximadamente 229.681 ingressos apenas em Seul, refletindo um forte desempenho de bilheteria em áreas urbanas. Na Índia, o filme foi lançado em 1975 e atraiu salas lotadas e longas temporadas de exibição. Em Bombaim, atual Mumbai, no cinema New Excelsior, registrou-se uma notável permanência de 32 semanas consecutivas com lotação máxima, destacando sua extraordinária longevidade em cartaz. O filme também obteve sucesso duradouro no Irã, onde foi exibido diariamente em pelo menos um cinema até a Revolução Iraniana de 1979, demonstrando uma demanda constante do público ao longo de vários anos. Em toda a Ásia, Operação Dragão foi mais do que apenas um filme de sucesso. Tornou-se um evento cultural, reforçando a imagem de Bruce Lee como um ícone mundial e demonstrando o alcance global sem precedentes do cinema de artes marciais. Com um orçamento de produção notavelmente modesto de $850 mil, Operação Dragão alcançou um sucesso financeiro global extraordinário. Em seu lançamento mundial inicial, em 1973, o filme arrecadou aproximadamente $100 milhões, cerca de 730 milhões de dólares em valores de 2025. Na época, isso o colocou entre os filmes de maior bilheteria do mundo, um feito notável para uma produção de artes marciais e uma coprodução internacional de orçamento relativamente baixo. O sucesso do filme não terminou com seu lançamento original. Ao longo das décadas seguintes, o filme foi relançado repetidamente em diversos mercados internacionais, aumentando significativamente sua arrecadação total e ampliando seu alcance cultural a cada relançamento. Em 1981, sua receita bruta internacional acumulada já havia ultrapassado $220 milhões americanos, tornando-o o filme de artes marciais de maior bilheteria de todos os tempos até aquele momento.
Sua popularidade contínua garantiu que ele permanecesse comercialmente relevante muito tempo depois de sua exibição original nos cinemas. Mesmo anos mais tarde, seu legado persistia nos rankings de bilheteria. Relatórios indicam que, em 1990, Operação Dragão, Enter the Dragon, ainda figurava entre os 50 filmes de maior bilheteria de todos os tempos, evidenciando sua longevidade incomum e seu apelo global duradouro. Esse desempenho financeiro constante consolidou ainda mais Bruce Lee como uma das figuras mais influentes e comercialmente impactantes da história do cinema e firmou Operação Dragão como um marco do cinema mundial. Em 1998, Operação Dragão havia acumulado mais de 300 milhões de dólares americanos em todo o mundo, refletindo sua popularidade duradoura graças a relançamentos e a demanda internacional constante. Em 2001, sua arrecadação global estimada havia subido para mais de 400 milhões de dólares americanos, o que significa que o filme rendeu mais de 400 vezes o seu orçamento original de produção, de 850 mil dólares americanos. Esse retorno extraordinário sobre o investimento colocou-o entre os filmes de maior sucesso financeiro já